Na tampa, uma etiqueta amarelada e uma caligrafia firme. Abra somente em 2024. Era uma ordem que ocupava o centro do móvel onde repousava a caixa, como se fosse um coração fechado. A casa cheirava a café e cera. Na sala, entre fotos de casamento com linhas brancas nos cantos, havia um recanto inteiro dedicado a lembranças que ninguém ousava mexer. Mãos envelhecidas a tocavam com a mesma reverência com que se toca uma relíquia, como se, ao abrir, se rasgasse não apenas o papel, mas um tempo inteiro. A caixa tinha vindo do porão, onde a família guardava as coisas do tempo do sogro. Passara de mãe para filha, de filha para neta. Sustentou uma espécie de silêncio cerimonial. Por décadas, ninguém perguntou o que havia dentro. A etiqueta, escrita em 1945 com tinta que agora descascava, era uma sentença e uma promessa ao mesmo tempo. Por que esperar quase 80 anos? Por que confiar ao tempo o direito de revelar aquilo que a guerra levou e deixou? Havia quem tratasse a caixa como um talismã. Havia quem a temesse. Entre os jornais amarrados com barbante e os discos de vinil, a caixa se impunha. Todas as outras perguntas foram interrompidas quando a voz do filho, a quem caberá a guarda após a morte da matriarca, disse apenas: ele pediu, ela prometeu. E isso bastou para que a tampa permanecesse fechada. Trecho dramatizado de uma carta, escrita em fevereiro de 1945. Minha Rosa, se o mundo ainda for cruel quando eu voltar, não quero que você carregue meus medos. Guarde isto. Abra quando a guerra for só história e nossas filhas não precisarem responder por nossa ausência. Naquele recanto, as palavras pareciam respirar junto com o pó. Antes de seguir, um pedido discreto. Se essa história fala ao seu coração, inscreva-se e acompanhe. Há outras lembranças que merecem ser contadas. O homem que escreveu a etiqueta nascerá numa casa de taipa, com chão batido e uma rede que sabia de cor o jeito de se dobrar ao entardecer. Chamava-se João Bento, mas para os companheiros de pelotão foi sempre João do Sertão. Filho do interior, atravessara a seca e a fome com a mesma teimosia com que venceu o medo. Aprendera cedo que a palavra voltar era sagrada. Quando recebeu a convocação, não a interpretou apenas como um chamado militar. Era a promessa de sustento para sua família e, em segredo, a esperança de que o homem que saía dali voltasse com a cabeça erguida. Em 1943, enquanto o mundo reconfigurava suas fronteiras, o Brasil, como parte do esforço aliado, começou a organizar aquilo que se tornaria a Força Expedicionária Brasileira. Homens de todo o país foram recrutados. A pressa do embarque, os trajes improvisados, o ressentimento de quem sentia que os prazos corriam mais rápidos do que o preparo, João chegou ao embarque com um coração pesado e uma mala com poucas roupas e um objeto que, por insistência da mãe, carregou consigo. Um cachimbo esculpido em madeira, com o desenho de uma cobra fumando em torno da tigela, um talismã que a avó sempre coçou antes da prosa. O cachimbo era uma peça simples, gasta pelo tempo e pelo uso, mas para João significava ligação com o lar. A cobra fumando, um desenho que passara de geração em geração na família, não tinha mágica. Tinha apenas ares de costume e uma piada antiga. Um símbolo que fazia os olhos da mãe se arregalarem e a família rir numa língua que ficou entre o cordel e a saudade. Para ele, trazia a lembrança das conversas ao redor do fogão, e no fronte funcionou como uma âncora contra a erosão do medo. O treinamento em Fort Worth, no Texas, foi abrupto e cheio de desconfortos. Lá, entre o pó seco e as barracas, João se deparou com hierarquias que não se traduziam apenas em postos. Vinha também em olhares que não disfarçavam surpresa por ver um brasileiro de pele escura com determinação de soldado. Houve episódios de subestimação por parte de alguns aliados, olhares que pesavam como chumbo e comentários que o lembravam de por que precisava provar, sempre, a sua presença. Ao mesmo tempo, houve gestos de camaradagem que nasceram na escassez do racionamento. O pouco pão partido entre dois companheiros, a partilha de uma fotografia amassada, o conserto de uma bota com fio de esperança. João aprendeu a não carregar a raiva. Aprendeu que o silêncio às vezes era mais resistente que a resposta.
e aprendeu a rir alto no curto intervalo entre o guarda e a ordem. No convés do navio que cruzou o Atlântico, o cheiro de óleo e maresia se misturava com o frio e a febre da incerteza. Os dias de travessia eram feitos de pequenas rotinas. Alguém tocava uma canção à noite, outro lia cartas, e para João havia sempre a mesma tarefa: escrever. As cartas que partiam endereçadas à mulher que o esperava eram o fio que o ligava à terra. Havia na caligrafia de suas palavras uma economia de metáforas. Ele não precisava de adornos para dizer "sinto saudade". Mas havia também o excesso de coisas não ditas, aquilo que cabe entre as linhas, e que, anos depois, ele colocou na caixa. Desembarcaram em 16 de julho de 1944, em Nápoles, e a Itália abriu-se como um novo mapa de cheiros e ruínas. A geografia da guerra impôs uma disciplina de sobrevivência. Os Apeninos, com seu vento cortante, ensinavam que a natureza ali tinha os dentes muito afiados. Em novembro de 1944, a FEB sofreu as primeiras tentativas de tomada de Monte Castelo. A batalha, marcada por insucessos iniciais, foi uma escola de resistência. Não se tratava apenas de território, tratava-se de dignidade. A conquista efetiva só viria entre 1900 e 21 de fevereiro de 1945, depois de uma luta que combinou sacrifício e uma tática forjada na experiência suada dos meses anteriores. João esteve naquele inverno. Lembrava-se do frio que entrava pelos ossos, comparável ao medo que vinha de dentro. Lembrava-se do som que o ar comprimido fazia na madrugada, da neve que nunca tinha visto antes, transformando o chão em um silêncio branco. E lembrava-se, acima de tudo, das cartas que enrolava com mãos congeladas e que deixava na capela improvisada para que um mensageiro levasse o calor da palavra adiante. Em uma dessas cartas, encontrava-se uma confissão que ele escrevera quando, na noite anterior a uma ação, a lua parecia uma lâmina de prata cortando o escuro. Trecho dramatizado de uma carta, escrita na véspera do ataque a Monte Castelo. Rosa, se eu não voltar, enterre comigo as mentiras que os homens contam aos filhos. Diga a Maria que seu pai tentou ser maior do que o medo. Se sorrar e chorar tornam-se uma só coisa, então que alguém leve este cachimbo para nossa casa. Prometo. Se volto, trago histórias. Se não volto, trago lembranças. Havia nas linhas uma vontade de preservar o que a guerra não deveria roubar: a dignidade, o nome, a memória. Na madrugada antes do ataque, João encaixou o cachimbo entre as roupas que preparara para o bolso do casaco e pediu a um amigo que cuidasse de um embrulho que levaria à esposa caso não sobrevivesse. O embrulho era a semente da caixa. O progresso na Itália foi muitas vezes um avanço tortuoso. Havia ceticismo entre os aliados quanto à capacidade da tropa brasileira de suportar o rigor das montanhas e do inverno. Esse preconceito aparecia, às vezes sutil, outras vezes direto, nos relatórios e nos encontros no cafezinho das sedes. Mas havia também um reconhecimento tácito que brotava dentro dos grupos de combate. Homens que davam o peito ao perigo e permaneciam. A FEB, em seus meses na Itália, transformou a subestimação em algo que o campo de batalha não podia negar. Entre os observadores estrangeiros e os jornais aliados, a surpresa foi inevitável. Nos meios de comunicação da época, havia relatos que começavam a tratar a presença brasileira como um elemento que, embora pequeno em números, tinha peso moral e simbólico. Nos últimos dias de abril de 1945, a manobra que cobriria Fornovo tornou-se a expressão pública desse reconhecimento. Entre 27 e 30 de abril, operações decisivas levaram à rendição de um grande contingente inimigo. Registros da época apontam números que, mesmo lidos com a frieza documental, parecem contar mais do que contaram. Cerca de 14.779 prisioneiros foram entregues ou contabilizados nas operações ao redor de Fornovo. Um número que não apaga o sofrimento de ambos os lados, mas que simboliza, sem rodeios, a dimensão do que ocorreu. Para os brasileiros, que voltavam à pátria carregando mais do que medalhas, havia um novo lugar no mapa discursivo internacional.
Ainda assim, o retorno para casa não era automático, nem é tão simples quanto descer de um trem e encontrar o abraço que se espera. João viu a rendição, a cena onde inimigos se apresentavam com mãos vazias e olhares que mais cedo haviam sido de aço. Ele viu também o ato de respeito, pequenina, mas real, quando os soldados locais enterraram companheiros com cerimônia que por um instante transcendeu a divisão, uma força humana reconhecendo outra força humana. Entre os relatos que foram guardados, alguns mencionavam pequenas honras concedidas mesmo por militares adversários. Não era a redenção de uma guerra, mas era uma pausa sobre a escala do humano. Quando a máquina da guerra finalmente o devolveu, João trouxe consigo objetos que pesavam tanto no bolso quanto na memória. Cartas amassadas, fotos borradas pelo suor, a medalha que lhe puseram no peito e o cachimbo com a cobra fumando. Voltou para uma casa parcialmente transformada pelas notícias que chegavam em ondas irregulares. Em muitos lares, a espera fora um estado contínuo. A família aprendeu a adaptar feriados ao vazio de quem partira. Aprendeu a pôr o lugar vago à mesa como quem conserva uma fé. Mas havia também quem, no retorno, sentisse que a distância tinha criado duas pessoas impossíveis de colar. A recepção ao soldado foi uma mistura de orgulho e silêncio. A imprensa local publicara manchetes sobre os pracinhas, e havia festas em praças com discursos que, em sua maioria, eram formais e repetiam uma gratidão que os próprios veteranos às vezes achavam insuficiente para traduzir o que viveram. Para muitos, o reconhecimento público era tardio. Para João, havia respostas mais íntimas que precisava salvaguardar. Ele não queria que a mulher sofresse por suas dúvidas, nem que os filhos suportassem a imagem de um pai que lembrava coisas difíceis demais. Assim, com mãos que ainda tremiam por causa das noites sem sono, decidiu selar um pacote. O selo da caixa foi pensado como um voto. Não era somente a tampa amarrada com barbante. Era um pacto entre o homem que voltava e a mulher que esperara. João fez um bilhete com instruções, prendeu as cartas e guardou o cachimbo. No bilhete, escreveu uma ordem simples e, ao mesmo tempo, de um simbolismo que só a intimidade explicava. Abra somente em 2024. Havia várias razões, algumas práticas, outras invisíveis, para tal data. Para ele, 2024 era uma promessa de distância suficiente, um ano no qual as dores teriam, talvez, assumido a forma manuseável de história. Um ano que já não colocaria no colo da mulher a responsabilidade de expor feridas. Um ano que pertencia definitivamente a uma geração que não vivera os mesmos horrores. Ninguém na família, naquela primeira hora, exigiu explicações. A promessa foi aceita com lágrimas, brincadeiras nervosas e o barro do costume. Colocaram a caixa no armário da sala, sobre as toalhas com bordado, e passaram a viver com a sombra de uma curiosidade que não se transformava em respeito. A viúva, Maria, guardou a chave num colar por meses. Quando ela morreu, a caixa seguiu para a filha, depois para a neta. Em cada transferência havia um pequeno rito. O selo não foi quebrado, a etiqueta permaneceu intacta, testemunha de um acordo silencioso entre homens e mulheres. Enquanto as décadas passavam, a casa mudou de cor, a rua ganhou asfalto, a televisão deixou de ser aparelho de gabinete e virou janela para o mundo. As conversas da família encolheram-se e alargaram-se conforme as gerações conheciam novas realidades. Ainda assim, a caixa nunca perdeu o poder de convocar perguntas. Quem foi João do Sertão? O que havia dentro que justificasse uma espera tão longa? Para os mais jovens, era parte do folclore familiar. Para os mais velhos, carregava a gravidade de um juramento. Entre as lembranças, havia uma outra linha que a família contava em sussurros. Relatos de que, no campo de batalha, João havia salvado um oficial inimigo ferido e que, por isso, fora presenteado com uma fotografia que mostrava a cena, um gesto de humanidade em meio à confusão. Havia também, registrado em cartas que chegavam com atraso, episódios de racismo velado, sustos com bombardeios e a camaradagem que floresce quando o perigo provoca a mais profunda igualdade. Essas histórias, guardadas em gavetas e em memórias, foram se transformando em narrativas que os netos ouviam com um misto de fascínio e incredulidade das crianças adultas. Para a família, a caixa era um ponto de convergência entre esses fragmentos. A cobra fumando tornou-se um mote entre as gerações. Nas conversas de fim de tarde, alguém dizia: "Meu avô sempre ria e soprava a fumaça imaginária. Para ele, aquilo era resistência." A imagem ganhou pequenas versões. Um desenho na borda de um colete, um risco num caderno de escola, um elogio murmurante à astúcia do antepassado que havia sabido transformar o medo em ironia.
A cobra não era mística, era ironia e herança. No entanto, havia também segredos que a família preferiu não partilhar, pequenas tensões sobre como recontar a história, medos de que o conteúdo da caixa pudesse trazer vergonha, ou, inversamente, expor algo que reescrevesse a maneira como a família se via. Esses embates eram sutis, resguardavam-se antepassados, preservavam-se feridas. E ao longo de todo aquele tempo, a etiqueta permaneceu como um compromisso ético. Abra somente em 2024. Enquanto isso, fora das paredes domésticas, a memória da FEB encontrou outros lugares. Museus foram inaugurados, livros foram escritos, discursos públicos foram feitos com a fundamentação de anos de pesquisa e de uma vontade de reconhecer. Havia também debate sobre raça, sobre como a participação dos pracinhas, muitos deles homens negros ou mestiços do Brasil profundo, servira de argumento moral nas conversas por igualdade. A presença brasileira na Itália, que começara envolta em subestimação, fazia parte agora de uma biblioteca cada vez mais consultada. Mas nada daquelas luzes públicas alterava o destino da caixa. A ordem escrita por João permaneceria como um limite pessoal que a família escolheu honrar. Mesmo com a passagem do tempo, a caixa resistia a curiosos. Uma sobrinha, uma tarde, abrira a gaveta da sala para espiar e fora repreendida com um olhar que misturou ironia e autoridade. A etiqueta, que aos olhos de um estranho simplesmente nomeava, para eles era código. E assim, dentro daquele espaço doméstico, o pacto entre quem foi para a guerra e quem ficou na casa se sustentava por gerações. As cartas dentro da caixa, quando vistas de relance, pareciam ter sido escritas por uma pessoa que usava a verdade com parcimônia. Não havia espetáculos no texto, havia ordens de cuidado e pequenas contrições. Em uma delas, novamente dramatizada, João confessava que ainda sentia culpa por não ter estendido a mão a quem precisou depois da batalha. Em outra, pedia à família que mantivesse, mais que fotos e medalhas, o compromisso de contar a história com honestidade, contá-la inteira, não apenas o que convinha. Trecho dramatizado de uma carta, datada de 28 de abril de 1945. Se eu ganho algo, e talvez eu ganhe mais lembranças do que ouro, peço que a verdade seja dita, que se diga que fomos homens com medo e com coragem, que se diga que a bronca não era só dos outros, que se conte que a cobra que eu carreguei era mais piada do que sinal, mas que ela me lembrava que rir também é resistência. Era essa mistura de humor, recato e pedido de testemunho que enchia a caixa de sentido. Não era um conteúdo exótico, era antes uma combinação de pequenas vontades que os grandes discursos muitas vezes ignoram. João queria que sua família soubesse que a guerra não transformara seu homem em silêncio. O que fizera fora um silêncio escolhido, por amor, por proteção. Quando a família fez a escolha de mover a caixa do armário para a estante da sala, no ano em que as conversas sobre o centenário de muitas cidades agitaram as praças, ela já tinha adquirido uma pátina de veneração. A roupa que a envolvia estava marcada pelo tempo, o barbante tinha a marca dos nós que foram refeitos ao longo dos anos e o selo que mantinha tudo unido parecia um coração em repouso. As fotografias antigas, algumas delas com soldados de ombros apertados e sorrisos envergonhados, ficavam ao lado. As manchetes de jornal eram arquivadas com carinho. E em todas as conversas havia sempre, como em um eco, a pergunta que não precisava ser respondida. Por que 2024? Para quem viveu a travessia do tempo, a data não era apenas um número. Para João, não se tratava de prever nada do futuro. Tratava-se de escolher um momento em que os olhos que abririam suas cartas tivessem a maturidade para entender o que havia nelas. E para a família, respeitar aquilo era mais do que um juramento à memória. Era um gesto de cuidado com a própria história. Ao cair da tarde, a neta fechou a janela da sala e olhou para a caixa como quem olha para um mapa que ainda não foi desdobrado. Havia nelas afinidades com o que a jovem estudara na escola, a FEB, as batalhas de Monte Castelo, a manobra de Fornovo em abril de 1945, que selou muitas dessas páginas. Havia nas aulas uma reverência institucional, havia naquela caixa a intimidade que a escola jamais ensinou.
Por isso, a caixa prometia uma reconciliação entre a narrativa pública e a narrativa privada, e, possivelmente, uma resposta para perguntas que as imagens históricas não conseguiam traduzir. Ainda assim, em 2024, havia algo no ar que tornava a espera mais pesada. A família sentia que os anos não eram apenas contos, mas testemunhos acumulados. Em noites de conversa, em que as luzes da sala se faziam testemunhas, alguém lembrava das histórias do tio que voltara com o olhar perdido, do pai que não falou muito sobre a guerra, da mãe que guardara a caixa como quem guardara um coração. As gerações mais novas, conectadas ao mundo por telas, passavam a mão sobre a etiqueta e tentavam imaginar o que poderia haver que justificasse tanta paciência. E foi assim que, no fim de toda essa espera, a caixa se tornou mais do que um objeto, virou um elo entre o íntimo e o coletivo. Não havia ali um mistério barato, mas uma convocação. Cada vez que a tampa era tocada, a família sentia que estava a ponto de abrir também uma página onde o passado encontraria a sua versão mais honesta. Na madrugada em que a neta encontrou uma carta antiga, perdida entre as folhas de um diário escolar, uma frase insistiu: "Há coisas que não devem ser abertas por pressa." A frase caiu sobre a casa como uma sentença familiar. Era como se João tivesse projetado não apenas o futuro, mas o modo como o passado seria manejado, com cuidado, obrigado por cada gesto. Do lado de fora, a cidade seguia seu curso. Haviam placas novas, prédios reformados e uma praça onde, anos, jovens se reuniam para ouvir veteranos contar as histórias de guerra como se fossem fábulas heróicas. Ao mesmo tempo, entre as paredes daquela sala que guardava a caixa, as memórias se multiplicavam como reflexos. A etiqueta era a síntese de uma escolha que atravessou décadas. O homem que voltara da guerra preferira selar o seu legado em silêncio e fazer do tempo seu tribunal. Houve uma noite em que a neta, sozinha, segurou a caixa e fez o gesto quase imperceptível de tentar descobrir o que a fio poderia oferecer. Ela não rompeu o laço. Em vez disso, pegou o velho cachimbo, cujo desenho da cobra havia sido reproduzido numa fotografia amassada, e o encostou no nariz, aspirando não fumaça, mas memória. O objeto tinha a textura de quem já havia aquecido uma língua, e as mãos da jovem tremeram com o peso da história que agora carregava. Ainda havia muito o que contar, e as palavras pareciam pequenas diante de tanto silêncio. A história de João, o sertanejo que virou pracinhas, fez-se presente em fragmentos. Na medalha guardada em uma caixinha de feltro, nas cartas amareladas, no cachimbo com a cobra fumante. Era uma narrativa que se equilibrava entre o orgulho e a saudade, entre o reconhecimento tardio e a intimidade que nunca esteve nas manchetes. A caixa era, portanto, o epicentro de uma vida que traduziu a luta por dignidade em gestos discretos. E enquanto as estações iam passando, a família fez um pacto silencioso: proteger a caixa até o dia que João escolhera em tinta desbotada. Não por medo, não por superstição, por respeito. Havia um tipo de reverência que exigia tempo, uma paciência que era quase um valor em si. E foi essa paciência que, ao longo dos anos, transformou a caixa de mero objeto em símbolo. No recanto da sala, sob a luz amarelada, a etiqueta brilhava com uma caligrafia que parecia ditada por alguém que desejara poupar a família de um fardo imediato. As palavras "abra somente em 2024" não eram uma prisão. Eram antes um convite a esperar pelo momento certo. E naquele esquema íntimo de promessas, a família teve a curiosidade domada pela memória. Aconteceu então que a caixa tornou-se por si mesma uma narrativa a ser preservada. A cada aniversário, a cada data que lembrava a partida, alguém passava a mão pela tampa e dizia quase em voz de oração: "Logo iremos saber." E assim viviam. Quando finalmente a noite caiu e a cidade silenciou, a casa permaneceu acordada com os passos do tempo. Lá dentro, a caixa dormia, selada com sua etiqueta e com promessas. As fotografias, os jornais e o cachimbo respiravam juntos como se fossem um arquivo íntimo. E, de algum modo, a espera tinha adquirido um valor que o próprio tempo começava a reconhecer. A cada sequência de lembranças contadas à mesa, a história de João ganhava dimensões que não cabiam apenas na vida de um homem. Transformava-se em um testemunho coletivo. Era impossível separar a vida do sertão do relato dos pracinhas que foram à Itália. Era impossível dissociar o cachimbo da cobra fumando das conversas ao redor do fogão.
Em todos os relatos havia um fio comum, a necessidade de que a memória fosse cuidadosa. Lá fora, as luzes da cidade anunciavam que um novo dia surgiria. Dentro, a caixa aguardava. Quem tocou a etiqueta naquela madrugada sentiu um arrepio que não era de medo, mas de algo que se assemelhava à antecipação de um reencontro. O tempo que havia sido convocado para guardar segredos agora se preparava para abrir a próxima página, mas essa página, por enquanto, permaneceu dobrada. O dia escolhido para rasgar o silêncio chegou como um fio de manhã clara. Havia uma leveza no ar daquela manhã de 2024, mas também uma solenidade que não se via nas rotinas cotidianas. A casa parecia segurar a respiração. Sofia, a neta que crescera ouvindo os causos do avô como quem devora um mapa, colocou a caixa sobre a mesa da sala como se estivesse pondo um relicário ao centro de um altar doméstico. Miguel, o filho que herdara o compromisso de guardar as chaves e as promessas, sentou-se à cabeceira, as mãos calejadas ainda com o traço de quem trabalhou na marcenaria. Havia também a prima Ana, que vinha da cidade vizinha com um envelope contendo recortes de jornais e uma carta de um pesquisador local que expressava interesse em preservar o conteúdo. Um professor de história da universidade, convidado por cortesia para testemunhar e dar contexto, estava ali com um bloco de notas, não para tomar posse, mas para entender como uma caixa podia resumir menos uma vida e mais um trecho de história. A etiqueta, aquela linha de tinta já desbotada, parecia ainda mais íngreme sobre a luz. Antes que alguém tocasse, Sofia suspirou e contou em voz baixa a quem se lembrasse. Ele escreveu: "Abra somente em 2024. É isso que vamos fazer." Ninguém riu. Ninguém tentou adiar. A promessa que atravessara gerações agora precisava cumprir sua função. Transformar o segredo em documento. O pacto em testemunho. Ao desamarrar o barbante, o som foi pequeno, íntimo, como uma dobra sendo desfeita. O ar que saiu da caixa trouxe consigo cheiros que pareciam atravessar o tempo. Pólvora antiga, madeira, o velho perfume das cartas guardadas. Primeiro veio o cachimbo, o desenho da cobra fumando recortado na madeira com a paciência das mãos simples. A superfície gasta de tanto calor humano. Depois, uma medalha embutida num estojo de feltro. O metal tinha uma pátina que contava noites e sol que não pertenciam mais ao mesmo mundo. Havia fotografias dobradas em 4. Em uma delas, João aparecia ao lado de outro soldado, os olhos semicerrados por um sol que não perdoava, mas os sorrisos curiosamente leves, um instante humano em meio ao absurdo. Havia também um envelope maior, com o lacre intacto, e dentro dele um maço de cartas amarradas com um fio de seda. Miguel abriu a primeira com mãos que tremiam mais por respeito do que por dúvida. As letras de João, aquelas mesmas que a família reconhecia como marcas de devoção e economia de palavras, pareciam agora falar com uma calma que atravessava a própria morte. Trecho dramatizado de carta lida em voz alta por Sofia. Minha Rosa, se a casa tiver ainda à nossa mesa quando você ler isto, coloque a xícara de café onde eu sempre a deixava. Não é por gostar da ordem, é por querer que ao abrir uma xícara, você sinta que eu ainda sei cuidar do trivial. Se meu silêncio lhe fizer companhia, deixe-o ser apenas isso, companhia. Não carregue o peso do que eu não pude dizer em voz alta. Conte a verdade sobre nós, que fomos homens de medo e de coragem. Que a febre nos fez aprender técnicas de guerra, mas que no fim foi a humanidade que nos salvou. Ao fundo, o professor fez um comentário com voz baixa, explicando que as cartas privadas daquele tipo, se preservadas e disponibilizadas, costumam oferecer aos historiadores a textura que os arquivos oficiais não dão, o tom íntimo, as dúvidas, as contradições que moldam a experiência humana em guerra. Sofia assentiu, segurando uma fotografia em que João aparece com o cachimbo ao lado da boca, sem fumaça, apenas o gesto. Era como se o objeto tivesse sido um amuleto de costume, um gesto que afirmava: ainda sou eu. Entre as cartas, um envelope menor chamou a atenção. Não trazia palavras, mas um pedaço de papel com uma lista de nomes. Eram poucos, rabiscados com pressa, e uma ortografia que denunciava noites em claro. Algumas entradas tinham ao lado uma breve anotação: ferido, sobreviveu,
sepultado. Miguel leu em voz alta os primeiros nomes, e quando chegou a um que parecia italiano demais para ser meramente casual, o professor comentou que era possível se tratar de um local que havia ajudado ou resgatado. Em seguida, outro pequeno holofote da memória se acendeu. Havia um bilhete de agradecimento dobrado junto a um pequeno crucifixo de madeira, talvez um presente de alguém a quem João tivera ajudado. A possibilidade de pequenos atos de humanidade trocados entre combatentes, ainda que anônimos, era uma linha que cruzava o texto das grandes batalhas e que oferecia substrato para o que João queria preservar. A revelação que mais apertou corações, porém, veio num envelope amarelecido e selado com cera, uma carta endereçada à nossa descendência e datada de março de 1945. João, nas linhas, deixara mais do que lembranças, deixara um pedido de justiça moral. Ele pedira explicitamente que as crianças soubessem da participação dos pracinhas negros e mestiços, que não se omitissem nomes e que se desse às histórias a honestidade que o discurso oficial demorara a conceder. Havia uma ordem quase pedagógica, que as cartas fossem lidas em voz alta na escola da vila um dia, que se fomentasse a curiosidade sobre o passado sem maquiar as feridas. Trecho dramatizado da carta aberta. Se eu tivesse uma palavra maior, diria: não escondam nossos nomes. Diga aos meninos e meninas que o homem que sorriu com o cachimbo era filho de rede e terra batida. Diga que houve homem negro, homem branco, homem mestiço, que deixou casa e retorno para aprender a ser irmão diante do inimigo. Diga sem embelezar, para que quem ler saiba do preço e do valor. Aquelas linhas cortaram o ar como uma lâmina de verdade nítida. Não havia a retórica de herói sem falhas. Havia a coragem de pedir que a história fosse contada inteira. Miguel, a princípio, ficou em silêncio. Nos olhos dele havia a lembrança de seu próprio pai, de como voltara de guerra com um jeito de quem guardara tudo e nada traduziu. Agora, sentado, ele percebia que aquela latitude de não ditos era também ponto de virada. A família podia obedecer ao pedido e transformar o que fora íntimo em ensinamento público. A discussão que se seguiu foi de delicada generosidade. Ana sugeriu que digitalizassem as cartas e lessem trechos num evento local. O professor propôs fazer uma transcrição e oferecer cópias ao Arquivo Municipal e ao Centro de Estudo sobre a FEB, para que pesquisadores pudessem estudar as vivências das tropas brasileiras na Itália. Sofia, com a voz trêmula, lembrou que João também pedira privacidade em alguns trechos e que qualquer divulgação deveria respeitar o tom das cartas e preservar a integridade do que fora escrito. Eles concordaram num ponto: o desejo de João de que, ao se falar, se fizesse com honestidade. Enquanto o grupo debatia o destino dos papéis, uma das fotografias foi aberta com mais cuidado. Nela, João estava junto a um pequeno grupo de homens, e ao fundo, uma paisagem de pedras e céu cortado pelo vento. Poderia ser um trecho perto de Monte Castelo. Embaixo, alguém havia anotado uma data com lápis, FEB/45, e um verso quase elegível dizendo: aqui aprendemos o frio e a amizade. O professor comentou que a conquista efetiva de Monte Castelo ocorreu entre 19 e 21 de fevereiro de 1945, e que aquilo, para muitos brasileiros, fora um rito de passagem, uma data que ainda hoje figura nas narrativas militares da FEB. Havia um silêncio respeitoso ante a imagem. A fotografia tornara a luta humana, não número. Não foram apenas as lembranças e as ordens que emergiram da caixa. Havia também um pequeno caderno de capa dura, com anotações de campo. Nele, João fizera desenhos rápidos, um mapa com um trecho marcado, uma linha onde escreveu Fornovo, 27-30 abril 45, ao lado de uma seta que apontava para um acampamento. Ao lado, uma frase curta: não somos tão pequenos. Essa frase foi lida repetidas vezes, como se cada sílaba carregasse a necessidade de reafirmação. A FEB fora, de fato, protagonista de episódios que, embora não gigantescos em contingente, tinham impacto simbólico e humano. O número de prisioneiros contabilizados ao redor de Fornovo, cerca de 14.779, já fora mencionado em registros. Naquele caderno, o que mudava era a proximidade.
Números ganhavam as faces dos homens que os escreveram. O dia virou tarde e a família decidiu que não faria da abertura um espetáculo. Em vez disso, resolveram incentivar que o conteúdo fosse preservado com cuidado e disponibilizado de maneira que respeitasse tanto o pedido de João quanto o interesse público. O professor comprometeu-se a enviar um contato para o arquivo municipal. Ana prometeu organizar uma leitura pública. Miguel escolheu um papel muito simples: pedir que a medalha permanecesse com a família e que uma cópia das cartas fosse encaminhada ao centro local de memória. Algumas semanas depois, o que saíra da caixa começou a cumprir a intenção do homem que escolhera 2024 como tempo de abertura. A história do cachimbo com a cobra fumando virou motivo para uma pequena matéria no Jornal da Cidade, que falou não só do objeto em si, mas da ideia humana que o atravessara. Um homem que preferiu preservar a intimidade e, ao mesmo tempo, pediu que se contasse a verdade sobre a participação dos seus. A notícia, discreta, foi reproduzida por um blog regional especializado em memória da Segunda Guerra Mundial. Em poucas horas, um historiador de outra cidade enviou uma mensagem solicitando fotos das cartas para fins de pesquisa. O episódio abriu portas para conversas que a família não imaginara que a caixa poderia provocar. Uma escola local convidou Miguel e Sofia para lerem trechos das cartas para as crianças do ensino médio. No auditório da escola, os estudantes ouviram as palavras de João com atenção. Havia beleza no modo como ele pedira que se contasse a verdade, e havia também estranhamento ao perceber que a história podia ser tanto matéria de livros quanto de lares. Uma professora comentou ao final que as cartas seriam usadas em um projeto interdisciplinar, história e redação trabalhando juntas para que os jovens aprendessem a ouvir o passado sem mitificá-lo. A família sentiu ares de reconciliação, não entre inimigos, mas entre tempos. O cachimbo foi novamente passado entre as mãos, agora com menos reverência mística e mais ternura, um gesto de quem devolve um objeto ao cotidiano como um testemunho de hábitos. Ana desenhou a pequena cobra fumando numa folha e a entregou à neta mais nova, para que o desenho virasse um símbolo leve, um ponto de partida para a conversa sobre identidade e pertencimento. Mas a caixa também trazia perguntas que não se fechavam com a imagem de carinho. Em uma carta datada de dezembro de 1945, escrita possivelmente quando João já tinha certeza de que as cicatrizes não seriam apenas físicas, havia uma confissão que cruzava a linha do íntimo e tocava na política. João registrara sua amargura com o racismo percebido no próprio país e pedia que a memória da FEB servisse como argumento moral para que se avançasse na luta por direitas. Ele não escrevera como político, escrevera como pai e marido que desejavam um futuro melhor para os filhos. Ler aquilo em 2024 provocou debates acalorados na família sobre como a lembrança podia e devia ser usada. Miguel repetia que o pedido do pai não era um chamado para ativismo imoderado, mas era um apelo para que a história servisse como elemento pedagógico, que a geração dele pudesse transformar a memória em ferramentas de educação. A resposta da comunidade foi comedida, mas real. Um pequeno círculo de estudos foi formado na cidade com o objetivo de pesquisar a participação da FEB, a integração racial nas tropas e os efeitos sociais do retorno dos pracinhas ao Brasil. O material da caixa tornou-se uma peça entre outras, cartas, recortes, fotografias. O objetivo não era criar um monumento universal, mas sim alimentar uma narrativa plural. Alguns meses depois, numa sala do Centro Cultural, houve uma exposição temporária intitulada Vozes da FEB, Histórias de Casa e Campo, na qual trechos das cartas de João foram expostos ao lado de outros documentos. Uma professora levou seus alunos para ver. Eles anotaram, perguntaram, tocaram as imagens com o respeito curioso das novas gerações. Num domingo de outono, a família organizou um pequeno ato no quintal da casa em que João nascera. Era simbólico. As raízes e a terra, o cerne de tudo. Plantaram uma árvore, um pequizeiro escolhido por sua resistência. Ao redor, reuniram vizinhos e curiosos. Sofia segurou o cachimbo e falou em nome da família. Disse, com voz firme, que João pedira que as verdades fossem ditas e que ali, naquele ato singelo, eles queriam começar por ouvir as crianças e ensinar-lhes que a coragem vem em muitos formatos. Houve aplausos contidos, abraços e, sobretudo, o sentimento de que a espera havia valido. Não porque o segredo fosse grandioso,
mas porque a paciência permitira que a revelação tivesse um alcance que ultrapassava as paredes da casinha. O professor, por sua vez, usou as cartas para organizar uma palestra na universidade sobre a participação da Força Expedicionária Brasileira. Ele falou de datas e de fatos, do desembarque em Nápoles em 16 de julho de 1944, das dificuldades no inverno italiano e das batalhas de Monte Castelo em fevereiro de 1945. Falou também das operações em abril de 1945, que culminaram nas ações ao redor de Fornovo entre 27 e 30 de abril, e dos registros sobre prisioneiros. Mas o que mais interessou ao público da palestra foram as cartas que humanizavam aqueles eventos, palavras que lembravam que, além dos números e mapas, havia homens com cafezinhos, cachimbos e medos. Havia ainda a menção ao número de prisioneiros, e o professor fez questão de dizer que cifras como 14.779, citada entre documentos da época, deviam sempre ser lidas com cautela e respeito, porque cada unidade humana ali representava uma história. A repercussão seguiu seu curso natural. Não houve manchetes nacionais clamando por milagres. Houve, em contraste, pequenas ondas de interesse acadêmico, visitas à exposição e uma série de cartas enviadas à família por descendentes de outros pracinhas, agradecendo por transformar um relicário doméstico em causa pública. Algumas mensagens pediam apenas que a família guardasse a intimidade, outras pediam que as cartas fossem disponibilizadas para pesquisa. Miguel, com a serenidade de quem herdara responsabilidades, decidiu que a melhor resposta era sempre a transparência ponderada, um arquivo digital, acesso controlado a pesquisadores e a promessa de ler as cartas em voz alta em ocasiões educativas. O que a Caixa não fez, e talvez não poderia ou devesse fazer, foi transformar a memória em uma narrativa única. Pelo contrário, ela abriu janelas para muitas vozes. Em uma carta, João pedira que se enfatizasse o todo humano da tropa, a mistura de medo e fraternidade, as falhas e as glórias. Ao ser aberta, a caixa provou que a história da FEB e dos pracinhas era complexa, feita de nuances que as grandes palavras oficiais nem sempre captavam. A neta Sofia, que agora começava a entender a responsabilidade de ser herdeira de tantas mensagens, escreveu um texto curto para o Jornal da Cidade, onde dizia que a abertura havia transformado um objeto em ponte. A caixa não tinha a pretensão de ensinar, tinha a pretensão de lembrar. No fim do ciclo, quando as cartas já tinham sido lidas, transcritas e parte do material doado sob condição de preservação, a família resolveu guardar algo em casa, a medalha e o cachimbo. Não por vaidade, mas por vínculo. Eram objetos que, ao serem tocados, mais do que lembrar, chamavam para conversar. Sofia, numa noite, acendeu uma vela sobre a mesa e colocou o cachimbo ao lado, implicitamente continuando uma tradição que trabalhava a memória através de pequenos rituais. As histórias que haviam surgido da caixa passaram a estar presentes em aniversários, em almoços de domingo e nas aulas que as crianças recebiam na escola local. A invenção do tempo feita por João, escolher 2024 como ano para a abertura, provou ser um gesto de prudência e de visão, que tanto poupou quanto permitiu. Se a caixa guardava segredos individuais, também abrigava pedidos coletivos, por verdade, por reconhecimento, por cuidado com as próximas gerações. A família, ao acolher aquele legado, entendeu que sua tarefa era dupla: preservar a intimidade e dar ao público o que deles dependia, sempre com respeito ao desejo original. Anos depois, em uma sala de aula, uma garota perguntou ao professor o que significava, nas palavras de João, riso como resistência. O professor sorriu e respondeu que, em momentos de dor, o riso muitas vezes aparece como um gesto de sobrevivência, uma pequena rebeldia ante o que tenta reduzir o homem à mera dor. A garota então desenhou uma cobra fumando e escreveu ao lado: "Não foi magia, foi costume." A frase virou um cartaz no corredor da escola, lembrando que símbolos simples podem abrigar complexidade. Na cidade, a história da caixa passou a fazer parte de conversas sobre memória. Não virou slogan, virou coisa viva. Um projeto de preservação de documentos locais, um seminário sobre relatos orais e um tímido, mas persistente, debate público sobre o lugar dos pracinhas na memória nacional. A família, por sua vez, manteve o pacto com a moderação e com o desejo do homem de taipa, que, com um cachimbo e alguns papéis, quis encomendar a verdade aos descendentes.
No banco do jardim onde fora plantada a árvore em sua homenagem, a neta Sofia deixou, em certo dia, uma fotografia antiga de João apoiada em uma pedra. Passou a mão pelo desenho da cobra esculpida no cachimbo e sorriu com uma ternura que era também reconhecimento. O objeto que fora talismã tornara-se agora a ferramenta. Lembrava que a história se faz com interrogações, com escuta, com disposição de facear a complexidade. Quando, ao final da tarde, a família se reuniu naquela mesma sala onde abrira a caixa, Miguel levantou-se e disse algo simples, quase banal, mas carregado de sentido. Ele quis que esperássemos. Nós esperamos. E talvez a espera tenha nos dado uma responsabilidade maior do que a curiosidade. Sofia completou. Abrimos porque era preciso, mas agora cabe a nós manter as histórias vivas. Havia lágrimas e sorrisos, uma mistura que parecia resolver, por instantes, a natureza dual da experiência humana, a alegria do reencontro com a memória e a dor daquilo que fora vivido. O cachimbo permaneceu ali, objeto de memórias, e a cobra fumando passou a ser símbolo de uma resistência cotidiana, não a de armas, mas a de contar a verdade, de exigir que a história não fosse reduzida ao folclore, nem convertida em propaganda. João Bento, com sua decisão de adiar a revelação para 2024, legara algo que escapava à tentativa de um único sentido, legara a possibilidade de dialogar, de transformar o íntimo em peça de um mosaico mais amplo. E quando a neta, certo dia, levou alguns trechos das cartas para a escola e sentou-se entre os jovens, percebeu que a memória tinha a capacidade de interpelar e de unir. Os estudantes ouviram e alguns se aproximaram para perguntar sobre datas, sobre Monte Castelo, sobre Fornovo. A conversa girou entre país e mundo, entre dados e sentimentos. No fim, uma aluna se aproximou e, com a naturalidade das novas gerações, perguntou se poderia desenhar a cobra fumando nas margens de um trabalho escolar. Sofia sorriu e ofereceu o desenho da prima Ana, que havia reproduzido a imagem com delicadeza. A cobra fez-se símbolo de continuidade. A caixa, fechada por quase 80 anos, terminara por abrir um ciclo de memórias que se multiplicaram sem histerias e sem fanfarras. A família cumprira a promessa de João, manteve a reverência e atendeu ao seu pedido por verdade. As cartas foram lidas em voz alta, doadas em cópia ao arquivo municipal, lidas em salas de aula e integradas à exposição que passou a percorrer pequenos centros culturais da região. O cachimbo ficou em casa e a medalha repousou numa caixa de vidro na sala, não para vaidade, mas para lembrar que um homem voltara com um pedaço de mundo no bolso. No fim, quando a árvore plantada no quintal lançou suas primeiras flores e a cidade recolhia suas rotinas, ficou a sensação de que o tempo, convocado por um homem simples, havia cumprido sua função, não sendo tribunal, mas testemunha. João não retornara para pedir aplausos, preferira que a sua memória servisse para ensinar a dizer a verdade sem ornamentos. E assim, a última imagem daquela história foi de um gesto simples. Sofia, sentada à mesa, olhando para a etiqueta desbotada que agora, por fim, não mais dizia ordens, mas convite. Ao lado, o cachimbo com a cobra fumando, símbolo que já não precisava provar nada, apenas lembrar. A família, reunida, decidiu que aquela caixa que postergara a sua revelação por tanto tempo não encerrara uma era, iniciara muitas conversas. E naquele movimento, a promessa feita em 1945 encontrou o seu complemento. Abrir somente em 2024 significara, afinal, escolher o tempo para que a história se tornasse ensinamento. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a importância de guardar memórias com respeito e de contá-las com a coragem da honestidade.